Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso vídeo sobre o levantamento de literatura da oficina de metodologia do Iteramaxê. Nós temos aí os objetivos de aprendizado de fazer um levantamento bibliográfico e administrar referências bibliográficas e fichamentos. Quanto a administrar as referências bibliográficas e fichamentos, eu vou deixar links para vídeos que tem na internet, no YouTube, com tutoriais para usar certos programas. Então eu vou aqui explicar o que esses programas fazem, por que é importante ter esses programas, né? O Zotero e o plugin do Zotero para o Google Chrome. Vou deixar também um tutorial sobre usar estilos de formatação no Word, que vai ser uma parte importante aí da escrita dos fichamentos, dos textos, né, do levantamento de literatura para os projetos de pesquisa de vocês. Para fazer as buscas por artigos, né, eu recomendo como principais plataformas o Cielo, Google Acadêmico, e tem um terceiro método, né, uma terceira forma de se buscar artigos que muita gente não conhece, é você usar o Google comum, né, uma página do Google, e ao fazer, né, uma busca, você coloca lá, né, as palavras-chave. No final você adicionar file type, dois pontos, PDF, tudo junto, né, no finalzinho. Isso está contando para o Google que você quer como retorno só arquivos em PDF. E quando você, né, coloca palavras-chave que são comuns para a pesquisa acadêmica e diz para o Google que só quer PDF, isso geralmente vai retornar muitos artigos, né, enfim, capítulos de livro, muitas, né, leituras interessantes, que podem ser relevantes para a pesquisa, para o projeto de pesquisa. Se for difícil encontrar textos relevantes para o seu tema, para a sua pergunta, isso pode ser porque o tema e a pergunta estão tão amplos demais, o recorte não é focado o suficiente, né? Então é bom a gente buscar, né, sempre aquele recorte, sempre buscar uma pergunta mais específica. Ou pode ser porque o tema e a pergunta são pouco estudados na literatura. Então, lembrando de quando a gente estava discutindo, né, a importância da pergunta de pesquisa, quando a gente quer colocar, né, que a gente quer descobrir alguma coisa sobre algo maior, né? Se por acaso, né, o nosso tema, a nossa pergunta tiver poucas coisas a respeito na literatura, a gente pode nos perguntar, bom, o que é o algo maior que eu estou querendo contribuir, né? O que é esse algo mais que, ao responder a minha pergunta, eu vou estar ajudando, né, a, enfim, descobrir coisas novas a respeito desse algo mais, desse algo maior. E aí, a partir disso, a gente pode pensar, bom, ok, quais outros recortes que podem ter sido usados para estudar esse algo maior? E aí a gente pode fazer o nosso levantamento da literatura a partir daí. Também é uma forma interessante de você buscar textos, especialmente se o tema e a pergunta forem pouco estudados na literatura. Outra coisa importante de se ter em mente, né, é que, né, você tem aí, né, milhões de textos, né, um mar, enfim, de resultados que você vai ter, né, com os títulos que vão aparecer no Google, na busca do Google, do Cielo. E assim, para saber, né, o quão útil o texto é, às vezes tem um título lá que a gente, né, parece que tem alguma coisa a ver, mas a gente não tem certeza. A gente não precisa ler de cabo a rabo, né? Então eu vou aqui recomendar que a gente sempre comece, né, de uma maneira mais superficial, né, a gente começa abordando mais superficialmente e depois vai escolhendo qual texto que a gente vai ler com mais cuidado, qual texto que a gente vai fichar, né, qual texto que é mais importante para a pesquisa que a gente está fazendo. Então, a gente vai começar, né, com vários e vários títulos, vários e vários textos. A gente vai ler o título, né, lá no resultado da busca, do Cielo, do Google. E aí a gente vai, a partir do título, a gente vai escolher vários e vários para ler o resumo. E aí, desses que a gente lê o resumo, a gente seleciona um grupo menor, né, que a gente vai dar uma passada de olho por alto. Que a gente vai ver os cabeçalhos, vai ver as tabelas, vai ver os gráficos,
E aí, a partir dessa passada de olho, a gente seleciona, né, já vendo o funil aqui, né, que está de vários para alguns para poucos. Então, alguns a gente vai, né, dar uma passada de olho por alto, os cabeçalhos, as tabelas, os gráficos. Depois a gente vai ler a introdução. Depois a gente lê o texto pulando várias partes. Então, a gente lê ali o que né? Então, isso sempre, né, reduzindo o número de textos e sempre usando o passo anterior para fazer a escolha, né? Bom, o que é mais interessante aqui para mim? O que mais tem a ver com o que eu quero estudar, ou que está me ajudando a, né, de repente mudar um pouco a pergunta, está levando o interesse para uma coisa um pouco diferente. Depois a gente lê pulando poucas partes e que a gente vai realmente ler tudo de cabo a rabo, vai ser um grupo seleto de textos que a gente realmente acha, né, muito interessante, muito pertinente para o que a gente está estudando. Quanto ao gerenciamento da bibliografia, eu quero recomendar aqui o uso desse programa que se chama Zotero, que é gratuito, que você pode mudar as configurações para ele ser em português. É uma ferramenta de armazenar e organizar os textos, né, os artigos, livros, os capítulos que você encontrar, e ele vai te ajudar a economizar as horas que você gastaria digitando referências bibliográficas à mão, né? Quando você tem aquela página final lá do projeto, né, com as referências. Eu, quando estava escrevendo a minha monografia da graduação, eu não sabia que existia o Zotero, digitei tudo à mão e perdi um tempo danado, né? Aprender a usar o Zotero, né, não vai dar para fazer aqui nesse vídeo, mas, né, eu vou disponibilizar os links aí na descrição e também nos slides, que eu também vou colocar à disposição de vocês no Classroom. O link está aqui nos slides e vai estar na descrição do vídeo também no YouTube. Ele permite você integrar o programa com o Google Chrome, então vocês vão ver nesses vídeos, né, vocês podem começar por um tutorial mais básico, que é de 17 minutos, e aí, né, vocês tendo tempo e interesse, quem tiver tempo e interesse, tem esse link aí, é uma playlist do YouTube de 8 vídeos que vão de 15 a mais de meia hora, que aí vai ensinar a usar o Zotero né, com vários detalhes, várias coisas que o Zotero pode fazer que são interessantíssimas para gerenciar a bibliografia. Então, basicamente, ele permite que você tá lá no Google Chrome, encontrou um texto, você clica na página do texto, essa integração com o Google Chrome, ele vai ter um botãozinho lá no próprio Chrome que você clica, e aí quando você abre o programa Zotero lá no seu computador, o PDF, todas as informações do PDF vão estar no Zotero, e isso vai permitir que você gere citações e uma página de referências bibliográficas com poucos cliques no Word, né? Então você tem também uma integração com o Word, então assim, desde da busca onde você está, você vai ter um programa que vai armazenar, e integrando com o Word as citações, as referências, vai tudo automatizado. É um programa fantástico, né, muito usado, e vale a pena baixar, vale a pena aprender a usar, né? Que vai ser um investimento de tempo agora que vai economizar muito mais tempo mais para frente, né, na escrita do projeto. Você escrever fichamentos sobre os textos é importante, né, para a gente não precisar ficar voltando a cada texto quando a gente está escrevendo o nosso projeto, a nossa revisão de literatura, né? A gente ficar pensando, poxa, o que aquele texto falou mesmo, né? Qual que era o argumento mesmo? Né? Então essas coisas, né, essas informações mais importantes, de repente os nossos comentários, as nossas críticas, né? É importante ter um documento que vai ter os fichamentos das leituras, em que aquilo vai estar lá, vai estar tudo lá, né, pronto para a gente consultar quando a gente, enfim, sempre que lembrar de um texto que pode ser interessante escrever algo sobre ele, tem lá as informações que a gente precisa no fichamento. Então, ele também ajuda a consolidar as nossas ideias sobre cada leitura, consolidar a nossa compreensão, né? Quando a gente escreve, né? Por exemplo, a gente escreve o que o texto diz, o argumento, usando as nossas próprias palavras, né? Isso ajuda
a gente a lembrar direitinho o que aquele texto diz. É uma coisa do jeito que o nosso cérebro funciona, mais ou menos desse jeito. E vai acabar facilitando a escrita da revisão da literatura. Quanto mais importante for o texto, mais detalhado vai ser o fichamento. Eu recomendo, no mínimo, escrever um parágrafo resumindo o texto, usando as suas próprias palavras, parafraseando, sem copiar e colar do texto. E, idealmente, mas é claro que não vai ser o caso para todo o texto, porque, enfim, a gente não tem tempo para fazer tudo. Um fichamento teria uma paráfrase, teria uns comentários próprios e teria uns 2 ou 3 trechinhos do texto que a gente acha mais importantes. Então a gente parafraseia, a gente critica, uma reação, e a gente coloca ali, bom, disse isso, um trechinho ali para ter como referência sobre aquele texto. Eu recomendo criar um arquivo de Word que ele vai conter todos os fechamentos que você fizer para todos os textos e usar os estilos de formatação do Word, que ele vai permitir que você use o painel de navegação para você ir navegando e rapidamente de um fechamento para o outro no seu arquivo Word. Então, digamos, você tem lá um Word, você vai acumulando fichamentos, acumulando. Aí você tem lá, digamos, 40 páginas de fichamento, que você vai escrevendo. Enfim, isso 40 páginas pode demorar anos, mas enfim, é bom já ir pensando nessas coisas desde o começo. O painel de navegação ele funciona como um índice dentro do próprio Word, que você clica ali no painel que vai ter à esquerda e aí ele já pula para a página que ele está. Aí você não precisa ficar rolando a página até encontrar o texto que você quer. Ele vai ter ali uma listinha no painel do lado esquerdo da tela. Então esse link que está aí no slide, que está também na descrição aqui do vídeo do YouTube, ele mostra como usar os estilos de formatação do Word. E eu recomendo também, usando os estilos de formatação do Word, você colocar fontes ou cores, ou os dois, ou itálico, ou negrito, ou sublinhado, etc. Você formata de jeitos diferentes o que for paráfrase, o que for o seu comentário e o que for trecho. Por quê? Pensando em desenvolvimento de uma pesquisa aí ao longo de anos, que pensando em mestrado e doutorado, isso vai se desdobrando, demora tempo. Se a gente pega um fechamento de 1 ano atrás e a gente não deixa claro o que é paráfrase, o que é comentário, o que é trecho, a gente não lembra o que é paráfrase, o que é comentário, o que é trecho, e a gente pode confundir as coisas. E ao fazer isso, a gente corre o risco de acidentalmente, uma coisa que a gente acha que é comentário nosso é trecho e a gente inclui no texto, e aí de maneira acidental, sem má fé, acaba cometendo um plágio. Então fazer isso no fichamento é importante, inclusive para evitar esse tipo de coisa, e é bom saber o que é a gente que está dizendo, o que é o trecho do texto, enfim. É bom ter isso claro no fechamento para a gente nunca se esquecer, nunca perder de vista essa informação. Bom, em resumo, eu recomendo absorver os textos em camadas para não desperdiçar tempo em textos pouco relevantes depois que a gente fizer a nossa busca nas ferramentas, no Google, no Cielo. Usar o Zotero para organizar leituras e automatizar as citações e os fichamentos, e escrever os fichamentos de maneira... o Zotero para automatizar citações e referências, e os fichamentos escrever de forma organizada no Word para facilitar a escrita da revisão da literatura. Esse foi o nosso vídeo sobre o levantamento da literatura, e no próximo vídeo nós vamos discutir a revisão da literatura. Até mais.